Irmãos, eu estou vendo que vocês estão com um pouco de calor. É porque está fazendo 48 graus aqui em Séries. E os nossos ar-condicionados, tem um deles ali que deu uma pifadinha. E o rapaz ficou de vir semana passada, na quinta e sexta-feira, para arrumar, não veio. E aí não deu certo. Então nós temos 3 funcionando e um não. E olha, você vê, está faltando só um e a falta que esse negócio faz. Mas na próxima semana vai estar tudo arrumado, tá bom? Queria que você abrisse então a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 até o verso 20. Nós estamos numa série de pregações, nós estamos chamando Amor e Guerra. O que nós devemos amar e contra o que nós devemos guerrear. Então nós começamos semana passada com o pastor Gustavo falando sobre o orgulho. E hoje nós vamos falar sobre a luxúria. Então eu quero convidar você então, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 até o verso 20, também está aí projetado, você pode acompanhar, diz assim a palavra do Senhor. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, celebrando o Teu nome, meditando na Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala de forma profunda e a palavra do Senhor sempre nos constrange, ó Pai, diante dos nossos pecados, mas também sempre nos apresenta a graça maravilhosa do Teu Evangelho. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de nessa hora meditar na Tua palavra. Que o Senhor fale de maneira profunda aos nossos corações, ó Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse não é um texto muito difícil não, né? Você foi fazendo a leitura aí, você certamente já entendeu o que Paulo está querendo dizer aqui. Parece que está claro. Parece que você pensou assim, o que será que o pastor vai falar? Porque isso aí até eu conseguia sozinho entender mesmo. Mas eu quero trazer aqui um contexto por trás desse texto, para você entender ainda melhor o que Paulo está tratando aqui nesse momento. A primeira coisa que a gente vai observar é que Paulo está fazendo um paralelo entre o Evangelho e a cultura. A igreja de Coríntios, como já foi falado aqui, não sei se é a pior, mas é a igreja mais difícil do Novo Testamento. É a igreja que Paulo mais gastou tempo em termos de estar lá com eles, ele ficou lá 2 anos. E a igreja que Paulo teve que exortar o beabá tudo de novo, porque parece que eles não entenderam nada. Foi a igreja que mais recebeu, porque lá passou Pedro, lá passou Paulo, lá passou Apolo, lá passou os melhores caras, os melhores teólogos, os melhores pastores, e ainda assim aquela igreja era uma igreja bem meia-boca, bem difícil, bem complexa, com dificuldade extrema de entender o básico do Evangelho. Agora Paulo está tratando aqui a respeito de uma questão muito séria ali naquela igreja, que é a questão da imoralidade sexual. A cidade de Coríntios era uma cidade que ela abarcava vários deuses, e um desses deuses, um dos principais, era a deusa Afrodite, a deusa do amor. E a maneira que havia adoração no templo de Afrodite era através da relação sexual. Aí existia prostitutas sacerdotisas. Você imagina um negócio desse? E você está achando que a nossa cidade está degringolando, né? Já foi muito pior, só vai ficar pior igual era. O que acontecia? Você ia até o templo
e você tinha relações sexuais com a sacerdotisa, e isso fazia parte do momento de adoração a deusa Afrodite. Mas não era só um negócio da sacerdotisa, era um verdadeiro bacanal, era uma verdadeira orgia que acontecia ali. De forma que a sexualidade, a maneira que o cidadão de Coríntios via a sexualidade, era muito livre. Não tinha muitos empecilhos, não tinha muitos limites, porque era só uma entrega de prazer, puramente isso. Isso era tão puro, por dizer assim, que também se fazia isso, inclusive, num ato de adoração a uma deusa. Isso fazia parte da cultura da época, da maneira que a pessoa, da cosmovisão da cidade, da maneira que as pessoas enxergavam o relacionamento sexual. Está entendendo a gravidade disso aqui? É isso que está acontecendo ali. É isso que está acontecendo ali. E Paulo agora vai apresentar um prospecto de contracultura por meio do Evangelho. Ele vai dizer, olha, o Evangelho é contracultural, nesse sentido. O Evangelho não caminha dentro do que a cultura diz. E aí a gente vai ver alguns argumentos que são usados aqui, que são muito interessantes. O texto começa dizendo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Você já ouviu isso, né? Você já falou isso várias vezes, né? Agora eu quero que você leia de forma diferente. Você está vendo que está entre aspas aí? Isso era um ditado da cidade. Era um ditado da cidade, mas o ditado da cidade era só a primeira parte. Tudo é livre, tudo me é permitido, tudo é bom. Paulo então traz uma resposta diante desse ditado. Qual é a resposta? Vocês são realmente livres, mas nem tudo convém que vocês façam. Nem tudo que vocês fazem, de fato, tem valor. Aqui tem outra coisa que a gente precisa entender, que está ali na mentalidade daquela igreja e daquelas pessoas que moravam naquela cidade. Existia um pensamento filosófico na época que dizia o seguinte, que o corpo, a matéria, ela é má. Ela é suja, ela é impura, então ela não é alvo de salvação. O corpo não vai ser salvo, era isso que estava na mentalidade daquele pessoal daquela cidade. E eu espero que não esteja na sua. O corpo é a coisa que você pode entregar, pode dar, pode fazer, o corpo não vale nada. O que vale é o conhecimento, o que vale é o espírito, o que vale é o interno. Por isso, tudo é permitido, tudo é liberado. Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. É o famoso meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. É isso, basicamente é isso. É isso. E aí Paulo está dizendo, não, espera aí. Se você vive a partir do Evangelho, e se você entendeu que o Evangelho é o princípio norteador dos seus passos, você realmente é livre, porque o Evangelho nos liberta, o Evangelho nos faz enxergar além de onde a gente não enxergava antes, o Evangelho me faz livre do pecado, mas o Evangelho me direciona em um caminho, e esse caminho é um caminho de glorificação a Deus, de forma que nem tudo me convém, nem tudo que eu faça de fato tem valor. Mas aí os coríntios repetem, tudo é permitido. Paulo, nós vivemos em Coríntios, Paulo, você vai vir mesmo com esse papo careta, de sexualidade limitada? Não, Paulo, para com isso, olha aqui, olha a cidade que a gente vive, Paulo, está tudo liberado, como é que a gente vai ser visto nessa cidade, Paulo? Isso tem alguma coisa a ver com os tempos de hoje? Tudo a ver, tudo a ver. O que Paulo, eu quero que você entenda o seguinte, mais do que o problema da imoralidade sexual, Paulo está tratando o problema da cultura, ou de como você absorve a cultura nos seus princípios de valores de vida. Porque quando a gente amplia isso aqui, meu irmão, nós podemos levar isso aqui para diversas áreas da nossa vida. A maneira com que nós nos relacionamos com a nossa esposa, a maneira com que nós nos relacionamos no nosso ambiente de trabalho, a maneira com que nós nos relacionamos no ambiente de amizade. Qualquer nível de relacionamento, se você está colocando a cultura como o princípio norteador dos seus valores, de como você vai tomar as suas decisões, ou como você vai se relacionar com aquilo ou com quem, então você está dizendo o seguinte, tudo é permitido. E o Evangelho? Não, o Evangelho é trem de salvação.
Evangelho é o segmento religioso da minha vida. O Evangelho é a área da minha vida que tem a ver com o negócio de ser salvo lá. Isso aqui não, isso aqui é minha vida pessoal. Parece que a gente está particionando a vida. O Evangelho só é Evangelho se ele for integral, se ele alcançar a integralidade do seu ser. Você precisa entender isso. Você não é alguém que vive uma vida religiosa dentro da igreja. Você é um adorador que também vai à igreja. Mas você vai ser um adorador quando a gente sair daqui e eventualmente você vai comer uma pizza, um sanduíche, ou você vai para casa, você vai encontrar um amigo. Você continua sendo um adorador. E como um adorador, o que norteia a maneira com que você vai se portar naquele lugar, o assunto que você vai trazer, a maneira que você vai falar. O que é? A cultura ou o Evangelho? É isso que Paulo está tratando aqui. E aí o texto continua. Aí eles dão outro ditado, olha só. Tudo me é permitido. Aí Paulo insiste, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu não vou deixar que nada me domine. Um exemplo famoso aqui, né? Um exemplo que sempre dá assim, meu Deus, e agora? Bebida alcoólica. Ó, fui falar, o trem até segurou aqui. Bebida alcoólica, é permitido? É permitido. Não existe nenhuma proibição na Bíblia sobre bebida alcoólica. Jesus bebeu bebida alcoólica. E qualquer pessoa que diga o contrário disso é um mentiroso. Porque o único mecanismo de se beber vinho naquela época era fermentado, então era alcoólico. Certo? Ok? Eu posso enfiar a cara na cachaça então? Não! Mas todo mundo numa sexta-feira, pastor, num calor desse de 48 graus, todo mundo, pastor, se eu não for, eu não vou fazer parte da galera. Se eu não estiver junto ali, eu não... Pastor, eu não vou... O que domina o seu coração? O que domina o seu coração? Você é livre, meu irmão. Você precisa entender isso. Você é livre. A salvação não está sendo discutida aqui não. A salvação aqui, Paulo está falando para a gente que em tese já entendeu o Evangelho, já disse eu sou do Senhor, já disse que confessa os seus pecados, já disse que faz parte da igreja. Isso aqui a gente está dentro da igreja. Qual era o problema? O problema é que essas pessoas estavam dentro da igreja, elas estavam vivendo conforme a cultura da época, conforme o pensamento, a cosmovisão da cultura daquela época, e não conforme o Evangelho. E eles estavam reafirmando algumas verdades para aquela cultura. Tudo é permitido, nós somos livres, nós podemos fazer o que quiser, porque o corpo não vale nada. Ou como alguns vão dizer hoje, né, aquele carpe diem. Tem que fazer tudo agora, esquece o amanhã, porque o amanhã você não sabe como é que vai ser, vive tudo com intensidade nesse momento e agora. E aí tem pessoas que vão abraçando alguns pontos de visões, de ideologias ou de cultura para nortear a maneira que essa pessoa expressa a vida dela. E aí Paulo está dizendo, não, peraí, não é assim não. Não é assim. Não é assim. Aí tem um outro ditado que os coríntios usam. Esse aqui é fantástico, você vai entender esse aqui. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Esse ditado era uma referência a como é que eu vou dizer isso, gente? Ao instinto sexual que existe dentro de cada um de nós. É como se eles estivessem dizendo o seguinte, mas o sexo foi feito para a gente fazer sexo. E agora você está dizendo que a gente não pode? Então por que Deus fez esse negócio então? Por que Deus deu esse desejo para nós? Por que Deus deu essa vontade para nós? É igual aquele menino que teve um meme, né, um tempo atrás, eu não sei se vocês já viram esse menino, ele tinha um negócio assim, a boca foi feita para comer, eu vim aqui para comer, eu vou comer, não sei o que de comer, bababá de comer, é isso. Paulo, nós não podemos segurar isso não, velho, tem um instinto aqui dentro de mim, tem um desejo aqui, ardendo dentro de mim, e agora você está dizendo que eu preciso controlar isso? Aí Paulo está dizendo, então, Deus destruirá ambos, tanto o desejo
no caso aqui, né? Ele está fazendo um trocadilho aqui, então, tanto o sexo quanto o desejo. E aí o texto continua: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele ressignifica o nosso corpo aqui. Gente, eu quero que vocês entendam que naquele momento as pessoas estão olhando para os corpos delas e estão pensando: isso não vale nada, isso é podridão, isso é ruim, isso aqui pode usar do jeito que quiser, porque isso aqui não tem importância, porque é o espírito que é salvo. Agora Paulo está vindo com uma informação nova, não era nova, mas era uma informação, ele está relembrando a verdade, falando assim: gente, vocês não entenderam nada, o corpo de vocês não é para o prazer de vocês, não é para a satisfação instintiva, animal de vocês. O corpo de vocês é para o Senhor. Ele é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Ou seja, o Senhor morreu para o seu corpo. Uai, peraí, então quer dizer que o meu corpo também vai ser salvo? Vai! Exatamente isso. O nosso corpo vai ser salvo. Porque nós somos seres formados de corpo e alma, ou corpo e espírito. A linguagem alma e espírito, ela é sinônimo, tá bom? Então nós somos formados de corpo e alma, ou corpo e espírito, escolha como você queira chamar. E nós somos formado por corpo e alma, ou corpo e espírito, de forma que a salvação alcança o meu corpo e o meu espírito. Não é só um ou só o outro. Nós não vamos ser um monte de alma penada no céu. Nós vamos ter corpo, fisicalidade. Nós vamos ter fisicalidade. E aí, Paulo vai remeter a essa ideia, verso 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ele está dando um novo significado para o corpo, ou seja, o corpo não é uma coisa que não vale nada, o corpo é alvo da salvação do Senhor, tal como o seu espírito. E assim sendo, este corpo pertence ao Senhor, e assim sendo, este corpo estará por toda uma eternidade, porque ele será ressuscitado, tal como o nosso Cristo foi ressuscitado. Ele então faz o que é chamado da teologia do corpo. Ele ressignifica o nosso corpo. E aí ele vai agora aprofundar isso. Olha só, em segundo lugar. Qual é a sua identidade? Porque agora ele vai dizer o seguinte: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Você não sabe que o seu corpo pertence a Jesus? Você não sabe disso? Seu corpo pertence a Jesus. Se o seu corpo pertence a Jesus, você acha que você deveria usar ele de qualquer forma? Em qualquer lugar? Você acha que você deveria usar ele de forma a atender apenas o seu prazer, o seu desejo? Nós vivemos numa cultura extremamente sensualizada, absurdamente sexualizada. Eu estava conversando com a minha esposa uns dias atrás, eu falando assim: meu bem, você se prepare. Eu sei que você deu sorte que nós temos 2 meninos, então vai sobrar mais para mim. Mas nós vamos ter que falar de sexo com esses meninos muito cedo. Aí ela falou assim: com uns 11, 12 anos. Eu falei: não, com 7, 8 no máximo. 11, 12 anos, eles já sabem de tudo. E se não foi a gente que contou, eles construíram uma cosmovisão de uma forma errada. Que isso, pastor, você está doido? Não, estou doido não, eu dei aula na escola. 2 anos. 2 anos. Eu posso dizer para vocês que menino de 5 anos, é claro que não era todos, mas eu tive um caso de um menino de 5 anos na escola que sabia tudo sobre sexo. 5 anos. 5 anos. Com 11, 12 anos, eles estão no grupinho de WhatsApp lá, passando nudes um para o outro. Meu filho não faz isso não, pastor. Faz. Quer dizer, eu espero que não faça.
A possibilidade dele estar vendo esse trem. Você sabe o que tinha na escola? Um Instagram, como é que eles chamavam? É um perfil, acho que era perfil black que eles chamavam, era alguma coisa assim. Não, o Instagram não existia, não tinha uma publicação, era só stories. Mas esse Instagram, ele não era aberto, ele era privado. E aí nesse Instagram, rolava todas as fofocas, todas as fotos, todos os negócios da escola inteira. E um dia eu entrei no Instagram. E o meu Instagram é PR Pastor Vinícius Jordão. Eu não sei quem foi o bobo que aceitou. Mas me aceitaram de manhã e me tiraram à tarde. Mas foi o suficiente para eu ver coisas que eu não gostaria de ver. É a nossa cultura, não é a cultura de Coríntios que eu estou falando aqui agora, não. Estou falando da nossa. Se nós não tivermos a consciência de que o nosso corpo é para Cristo, se nós não tivermos a consciência de ensinar para os nossos filhos que o corpo deles é para Cristo, alguém vai ensinar que o corpo deles é só para o prazer deles. É só para atender o instinto selvagem. Eu falo a palavra selvagem porque é assim que Paulo denomina as pessoas que se entregam ao sexo puramente por instinto, quando ele fala sobre isso em Romanos capítulo 1. Selvagem, animal, não tem racionalidade, não tem emoção, não tem paixão, é apenas instintivo mesmo. É apenas isso. O seu corpo, vocês não estão sabendo que o seu corpo não é de vocês? Aí ele vai pegar mais pesado. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta. Você vai mesmo se deitar com uma mulher que não é a sua? De modo nenhum. Aí o verso 16, vocês não sabem que aquele que se une com a prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Ainda usando o exemplo da escola, um dia eu estava numa discussão sobre sexo, numa aula de sociologia, no 3º ano do ensino médio. E aí a gente terminou a aula, e a aula tinha uns 20 minutos, e os meninos falaram assim, pastor, eu queria fazer umas perguntas aí e tal. E as perguntas eram sobre sexo. E aí eu aproveitei e falei assim, então deixa eu falar para vocês, antes de vocês me perguntarem, o que é sexo na Bíblia? Eu disse assim para eles, sexo é o sinal da aliança entre um homem e uma mulher. Sexo é o sinal de compromisso maior que um homem pode fazer com uma mulher. Aí alguém falou assim, então quer dizer que se eu tiver feito sexo com mais de uma pessoa, eu casei com esse povo tudo? É isso mesmo. Aí uma já gritou de lá, meu Deus do céu. Como é que Adão e Eva casaram, gente? Foi na igreja? Foi diante de um sacerdote? Os elefantes foram padrinhos de casamento? Não. Diz o texto que eles se uniram e se tornaram um. E a palavra unir ali é relacionamento sexual. A aliança, o compromisso, ele se estabelece no relacionamento sexual. Pastor do céu, meu Deus do céu, agora eu estou aqui preocupado, porque eu já casei com muita gente aí. O que eu faço? Como todo pecado, arrepende do seu pecado. Receba o perdão de Deus e viva agora para a glória do Senhor. É assim que você faz. Você não precisa ficar carregando um trauma, você não precisa ficar carregando um negócio, eu sou indesculpável diante de Deus, não. O sangue de Cristo cobriu até mesmo essas besteiras que você fez na vida. Por isso que o Evangelho é maravilhoso, não é? O Evangelho é lindo demais. E aí, só que vocês percebem aqui que Paulo está com uma certa tensão, porque já está com uma raiva. Assim, não é possível que vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo. Não tem cabimento que vocês não entenderam isso. Eu não expliquei para vocês que quando se une, quando há relacionamento sexual, é um pacto de aliança, de casamento. Você está dizendo que você se compromete inteiramente, completamente, absolutamente com a outra pessoa. Não é uma relação casual, meramente prazerosa, é uma relação de compromisso. E aí o verso 17, ele traz um peso ainda maior. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Presta atenção nisso aqui.
Quando nós somos salvos pela graça de Deus, o Espírito do Senhor vem sobre nós e faz um processo que nós chamamos de regeneração. É nascer de novo. Ele descortina os nossos olhos e nos habilita a entender, a sentir e a viver o Evangelho. E quando o Espírito do Senhor faz isso, Ele vem fazer morada em nós. E ao fazer isso, Ele agora nos une em Cristo. De forma que, tal como o sexo nos une com a outra pessoa, a conversão nos une com Cristo e somos um só com Ele. Então, quando você pratica a imoralidade sexual, você não está só rompendo um pacto com a pessoa com quem você está, você também está denegrindo o pacto com o qual você fez com Deus. Pastor, mas nós estamos no século 21, 2022. Esse trem não é assim não, é? Eu ouvi falar de um pastor aí que falou que tem que dar uma atualizada na Bíblia. Eu concordo com esse negócio. Eu acho que a gente tem que dar uma, assim, versão, sabe, 7.0, alguma coisa assim. Porque, pastor, vamos falar a verdade. Se for para fazer desse jeito aí, está danado. Ninguém salva, não. É por isso que vai pouquinha gente para o céu. Pouquinha gente. Porque tem pessoas que negociam o seu coração, o seu pacto com Deus e com a cultura. Tem pessoas que acham que dá para ficar meio lá, meio cá. Eu acho que eu já contei essa história algum tempo atrás, mas se eu tiver contado tem muito tempo. Conta a história, é só uma paródia, tá, gente? De um cara que morreu, foi para o céu. Aí chegou lá e falaram assim, antes de você entrar no céu e no inferno, tem um testezinho aqui. Você pode andar aí e conhecer um lado e outro, aí você decide para que lado você quer entrar. E qual que é o caminho? É por aqui. Aí o cara foi e ele viu que tinha um muro entre um lado e outro. Aí pensou, vou em cima do muro que eu já vejo logo os dois de uma vez. E ele está andando em cima do muro, e o pessoal do céu falando assim, rapaz, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E a galera do inferno nem aí. Aí ele ficou curioso com aquilo. Aí ele disse que parou, encontrou um cara assim que estava no inferno, falou, rapaz, o pessoal de cá está me chamando para ir para lá, mas ninguém me chamou para vir para cá. Ele falou, não, é porque o muro é nosso. O muro é nosso, você já está do nosso lado. O muro é nosso, amigão. Não tem esse negócio de ficar meio lá, meio cá. Não tem esse negócio de eu sou um cara assim, antenado com a cultura, mas eu também sou um cara assim com Jesus, e eu estou assim, navegando assim, de boa. Não, você não entendeu, você está no muro. E o muro não é de Jesus, não. Gente, não tem muro entre céu e inferno, não, tá? Vocês entenderam com a ilustração, né? E aí, o texto então diz, mas aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Eu não sei se você está entendendo a dimensão do que Paulo está dizendo aqui, como isso é lindo. Paulo está dizendo assim para nós, olha, o pacto que Deus fez com você foi algo tão profundo, foi um compromisso tão profundo, que esse compromisso se assemelha ao compromisso de casamento que é experimentado na relação sexual. Nós agora somos um só. E é por isso que Paulo aqui em Coríntios mesmo, ele vai usar tanto o exemplo do casamento de Cristo e da igreja para mostrar essa relação, como que ela funciona. Nós somos um com Cristo, nós pertencemos a Cristo. E aí ele vai e caminha para o argumento mais profundo desse texto. Ele diz assim, verso 18, fujam da imoralidade sexual. Primeiro ponto, como é que eu vou vencer a imoralidade sexual? Correndo. A palavra aqui é essa, e isso aqui é uma ordem, está no imperativo. A ideia aqui é que você tem que, e a palavra fugir aqui significa literalmente correr. Mas não é correr de qualquer forma, é correr rápido. É correr como alguém que está correndo uma corrida. É correr como José correu da mulher de Potifar. Lembra dessa história? José estava lá, escravo de Potifar. Ele era escravo, e aí ele vai se tornando tipo o chefe dos escravos lá, cuidando da casa de Potifar. E de repente vem uma mulher, a mulher de Potifar,
que Potifar já tinha dito: olha, você pode tomar conta de tudo, tudo que eu tenho aqui é seu, menos a minha mulher. José pensou: não, eu também não estou querendo não. Mas a mulher estava querendo José. E a mulher começa a seduzir. A mulher é tão maldita que Deus não dá nem um nome para ela. Não tem o nome dela na Bíblia não, só fala que é a mulher de Potifar. E aí essa mulher vai e prende José, faz uma armadilha para José, para que José então não tenha como sair. O que José fez? Correu. Mas ela conseguiu pegar a roupa dele, e ainda falou para o marido: aí ó, o que ele fez comigo? E José foi preso, escravo de novo, por causa desse negócio, de uma falsa acusação. Mas esse é o meu e o seu dever. Não brinque com isso, meu irmão. Não brinque com isso. Você sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante o seguinte: quando a gente é solteiro, parece que a gente não consegue segurar o nosso instinto sexual. E quando a gente é casado, parece que esse instinto morre. Eu estou falando sério. A quantidade de casais que tem dificuldade com relacionamento sexual é uma coisa absurda. E talvez o absurdo acontece por causa de palavras como essa, mal interpretadas. Deixa eu explicar isso para você da maneira certa. É muito possível que ao ouvir isso aqui, você comece a olhar para a relação sexual como algo nojento, algo sujo, algo imoral, algo feio. E o texto bíblico não está dizendo isso hora nenhuma. Pelo contrário, o sexo é bom, feito por Deus, para ser experimentado no casamento quantas vezes vocês puderem e conseguirem. Para a alegria e para o prazer de vocês, casados. Agora, fora dessa relação de casamento, sim, ele é imoral. Sim, ele é sujo. Sim, ele é impuro. Porque você está rompendo um pacto muito sério com a outra pessoa, porque você está usufruindo do máximo de intimidade que existe com o outro, sem assumir o compromisso necessário para isso. E você também está rompendo um pacto que Cristo tem contigo. Então isso é sério demais para você ficar brincando. De forma que a gente tinha que viver o invertido. Quando solteiro você tinha que correr para longe. E quando casado você tem que correr para perto. Porque você não pode ter a impressão errada do que é o relacionamento sexual. Agora, uma coisa é certa: você não consegue vencer isso aqui. Você não consegue ficar trocando uma mensagenzinha no WhatsApp com a outra pessoa e falar assim: na hora que eu quiser eu paro. Não, se chegar no limite perigoso eu... Se você conseguisse, Paulo não ia falar para você correr como alguém que corre uma corrida. E Paulo não tinha escrito isso aqui como uma ordem. Se você conseguisse. Você não consegue. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você não pode se colocar no estado, na condição, na forma ou propícia para que isso aqui aconteça. Você tem que fugir dessa realidade. Fugir dessa realidade. Agora olha só o que Paulo diz, que isso aqui é tremendo. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, pega contra o seu próprio corpo. Ele não está dizendo aqui que esse pecado é pior do que os outros. Ele está dizendo aqui que esse pecado atinge o seu coração de forma diferente dos outros. Deixa eu contar isso aqui para você entender. Certa feita eu conversei com um homem, casado, que me disse que teve um relacionamento com uma prostituta. As lágrimas, detonado, um coração rasgado. Infelizmente eu já tive essa conversa mais de uma vez e a reação é sempre a mesma. Porque aquele homem, ele se sentia nojento, sujo, impuro, da pior maneira que se poderia sentir. É isso que Paulo está dizendo aqui. Os outros pecados que você comete para fora do seu corpo, eles são muito ruins. Mas esse aqui talvez seja o que mais machuca o seu coração. E se alguém passou por essa experiência, sabe o que eu estou falando. Se alguém é viciado em pornografia, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Porque isso machuca o interior. E eu não estou falando só de homens não, estou falando de mulheres também, tá bom? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: gente, eu não entendo vocês. Esse negócio dói. Esse negócio te faz sentir o pior ser humano da terra.
Por que você ainda está chegando perto disso e está achando que você consegue vencer? Não corre desse negócio, foge disso. Foge. E aí o verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês não sabem que agora vocês são a habitação do Espírito Santo e como tal, esse corpo serve para a glória de Deus? Ah, mas meu desejo é muito forte. Não interessa o seu desejo. Seu corpo não é seu. Ele não pertence a você. De forma que você não pode fazer o que você quiser dele. Não existe esse negócio de meu corpo, minhas regras. Isso é balela cultural. Isso não é evangelho, isso não é Deus. Não existe esse negócio de eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, porque o corpo é meu. Não, não é seu. O corpo não é seu. E mesmo que você não creia em Cristo, e mesmo que você não tenha entregado a sua vida a Cristo, e mesmo que você não tenha esse pacto com Cristo, ainda assim esse corpo não vai servir a esse propósito. Porque segundo Efésios capítulo 2, o que nós vamos fazer é atender os desejos da nossa carne, e quando fazemos isso, nós estamos simplesmente sendo guiados e atendendo o propósito do príncipe da potestade do ar, que nada mais é uma maneira de chamar o nome de Satanás. De forma que o seu corpo serve ou a um senhor ou ao outro. Ou você vive para a glória de Deus, ou você vive para a glória de Satanás. Não tem meio termo aqui, não tem alternativa aqui. Não tem. E aí Paulo vai dizer, você sabe por que o corpo de vocês não pertence a vocês? Porque vocês foram comprados por um alto preço. Vocês foram comprados por um alto preço. Alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A conclusão é simples e óbvia, não é? Então, há pelo menos 3 atitudes aqui. Paulo quer terminar isso aqui de maneira prática. Ele está querendo dizer o seguinte: em primeiro lugar, foge. Não acha que você é forte, não acha que você dá conta, que você não dá conta, foge. Segundo lugar, saiba quem você é. Você tem a sua identidade definida por Deus. Seu corpo pertence a Ele, seu espírito pertence a Ele, sua vida pertence a Ele, porque Ele te comprou. A sua identidade é moldada pelo Evangelho. Portanto, em terceiro lugar, vivam para a glória de Deus. Que o seu corpo glorifique a Deus. Que o seu corpo glorifique ao Senhor. Em tudo que você faz. Sabe, meu irmão, há muitos anos, nós estamos vivendo uma cultura de sensualidade da mulher. As roupas são feitas para isso. Para mostrar o corpo da mulher, para sensualizar a mulher. E você nem percebeu, porque as roupas que tem aí, está vendendo em tudo que é loja. Você simplesmente abraçou essa cultura e está vivendo ela. Agora, a moda é o contrário. Parece que a moda agora, pelo empoderamento feminino, é que a mulher se vista como homem. Mulher, antes punha silicone, agora tira. Antes fazia estética para ficar mais assim, agora não, agora deixa bagaceira mesmo. Você percebeu que o mundo ele não deixa a gente caminhar em equilíbrio no Evangelho? A gente leva ou para um extremo ou para o outro. O que você precisa entender é que você não precisa começar a idolatria do seu corpo, né? Vai virar metrosexual agora, pá, tchá, pá, não sei o quê. Não, não é isso. Você precisa entender que o seu corpo não pertence a você e que ele foi comprado por Cristo Jesus na cruz do Calvário e que por causa disso você precisa viver agora para a glória de Deus e o seu corpo precisa expressar essa glória de Deus. E aí a pergunta é, você se veste pensando nisso? Você já se vestiu pensando nisso? Pouquíssimas vezes, né? Raras vezes, eu acho. Raríssimas vezes. O que fazer, então?
Vamos para as nossas aplicações. Primeiro, o que direciona os valores da sua vida? A cultura ou o evangelho? Lembra que Paulo aqui está tratando algo muito mais profundo do que simplesmente a maneira que a gente veste. Gente, vocês entenderam aqui que nós não estamos estabelecendo regras de como vestir. Você entendeu isso? Nós não estamos estabelecendo limites de como você tem que andar na rua, deixar de andar. Não é isso. É muito mais profundo do que isso. É você entender que o seu corpo, isso aqui, ó, esse negócio aqui, expressa a glória de Deus. Precisa expressar a glória de Deus. Porque pertence a Deus. Porque foi comprado por Deus. Então não é uma questão de conjunto de regras e normas, de como você tem que fazer assim o cabelo, fazer assado. Não é isso. É uma consciência nítida e clara e um desejo, isso aqui é maravilhoso, é um desejo sincero de querer agradar o meu Salvador. Não é medo de ir para o inferno, é a certeza de que eu vou para o céu e que eu expresso isso até na maneira com que eu me relaciono com o meu corpo. Entendeu que não é um conjunto de regras, de normas? Pode isso, não pode aquilo? É muito mais profundo. E isso acontece porque há uma batalha. Porque Paulo não está tratando aqui só da imoralidade sexual. Isso aqui é meio que um exemplo de algo que estava muito sério no meio daquela igreja, porque para eles estava normal. Normal, você imagina a igreja inteira ia também lá para o templo da deusa Afrodite, deitava lá com as sacerdotisas, com outros homens, e aquela orgia, aquele bacanal, e voltava no domingo. Grande é o Senhor em quem... E Paulo está falando, vocês não estão sabendo de nada. Vocês não entenderam nada. Ah, pastor, mas é que a cultura, ela é isso. Você precisa definir de uma vez por todas. É a cultura ou é o evangelho que guia os seus passos? É a cultura ou é o evangelho que guia os seus passos? Porque a cultura tem sempre uma moda nova. Daqui a pouco é outra moda aí. Daqui a pouco é outra forma de se relacionar. Quer ver um negócio que nós estamos caminhando? A instituição casamento, no sentido de compromisso máximo oficial, eu tenho para mim que daqui a alguns anos isso vai até acabar. Vai acabar. Quando eu falo acabar, é acabar mesmo. Não vai precisar ir no cartório, não vai precisar fazer nada disso, não. Essa é a minha sensação. Eu dou mais uns 15, 20 anos. Aí você fala assim, rapaz, é que pastor doido falou isso mesmo, ó. Não tem nem jeito de casar mais, não. A gente só vai na igreja agora. Porque o Estado vai falar assim, gente, é tanto casamento, é tanta separação, é tanto papel. Vamos acabar com esse trem? Junta quem quiser juntar, separa quem quiser juntar, porque é um rolo, é homem com mulher, mulher com dois homens com duas mulheres. Não dá para fazer essas contas mais não, chega. Vamos contabilizar isso mais não, deixa para lá. E vai banalizar. E quem é que vai estar pregando contra isso? A igreja, nem todas, nem todas. Algumas. Ela está dizendo, olha, você precisa assumir um compromisso real. Porque a cultura vai acontecer isso aí, meu irmão. A cultura é esse negócio aí. É isso aí que está acontecendo. A moda agora é a tal do swing. É a moda. Casais se relacionam de maneira aberta, liberal, com outros casais. E participam de orgias. E não tem nem a desculpa de estar em adoração para Afrodite. Isso não acontece longe daqui não, meu irmão. Isso acontece aqui, nessa cidade. Mas é normal, pastor. Minha esposa concordou, nós temos um pacto aqui, nós estamos juntos nessa. Isso aqueceu o nosso relacionamento. Ai, meu Deus do céu. Você não entendeu nada, o relacionamento não é seu, sua vida não é sua, seu corpo não é seu, sua mente não é sua, você foi comprado por Cristo Jesus. Cristo Jesus. Segundo, o que domina o seu coração? Instinto, desejo ou evangelho? Porque essa é outra desculpa muito comum. Pastor, eu não aguentei.
Porque você não fugiu, infeliz. Se você tivesse fugido, você tinha aguentado. Você não aguentou porque você ficou pertinho demais, assim, ó, achando que você dava conta, que você tinha força. E não tem. Não tem. Terceiro, qual o fim da sua história? Suas satisfações carnais ou resultado garantido na cruz do Evangelho? Porque o seu coração, meu irmão, só vai ser motivado a caminhar contra a cultura, a caminhar em direção ao Evangelho, se você estiver olhando na palhinha de chegada. Senão você não vai ser motivado de maneira suficiente. Porque é isso que Paulo fala aqui, fala, olha, Cristo ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Vocês precisam ter isso em mente. Nós estamos aqui num caminho, nós estamos aqui numa direção. Olha lá Jesus lá com a coroa da vitória lá na linha de chegada esperando a gente. Ele está lá esperando a gente chegar. Se você não olhar para Ele lá na linha de chegada com a coroa da vitória, aí você vai falar assim, eu não aguento, a tentação é grande, eu não aguento, o desejo é grande, eu não aguento, foi! E aí isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até que você chega um momento e você fala assim, já era mesmo, né? Isso aí já vai. Quarto, o que define a sua identidade? Quem é você? Paulo disse que o que define a nossa identidade é Cristo, porque Ele nos comprou e nos uniu a Ele. Ele tem um pacto conosco. E agora, eu não sou mais Vinícius, eu sou filho de Deus. É muito mais do que ser Vinícius. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma identidade nova, que Ele me deu. Ele me deu. Qual é a sua identidade? Quem é você? Quinto, fugir é a nossa única escolha. É uma ordem direta de Deus para vencer o pecado. Isso aqui, meu irmão, tem que estar encravado no seu coração com toda a sua força. Se Deus mandou você fugir, você foge. Foge. Pastor, o que significa fugir? Vou dar um exemplo para você. Você vai chegar em casa hoje, vai pegar o seu celular, vai entrar no seu WhatsApp, e você vai olhar os grupos que tem ali. E você vai olhar aqueles grupos que tem muita pornografia, aqueles grupos que os convites são meio atrapalhados, aquele grupo daquela mulher, que você já pôs o nome de homem, que você não quer que sua esposa saiba, você também vai apagar, e aí você vai deletando, tudo, vai deletando, isso é fugir, isso você vai deletando, deleta tudo, pastor do céu, eu vou acabar com o meu WhatsApp, então deleta o WhatsApp se for necessário, mas não brinca com isso não, você vai cair, não tem jeito de você passar desse ileso, foge desse negócio. Sexto, você foi comprado por um alto preço, isso significa que você, primeiro, foi liberto, segundo, não se pertence, terceiro, que você vive com o propósito único de glorificar o nome do Senhor. Você foi liberto, você não se pertence, você agora tem um objetivo muito claro de vida, viver para a glória de Deus. Eu sei que o texto fala muito sobre moralidade sexual, meu irmão, mas eu queria que você aplicasse isso a outras demandas da sua vida. E antes da gente passar para aquela famosa frase final, eu quero mais uma vez reafirmar aqui. Porque às vezes você está aqui e você pensou, gente, eu estou todo errado, eu vou para o inferno mesmo, eu estou até vendo Satanás me puxando já. E eu quero dizer para você que não funciona assim. Você tem uma escolha maravilhosa para ser feita agora. Movida pelo Espírito Santo. A sua escolha nunca é sozinha. É sempre o Espírito que abre os olhos, te regenera, te dá vida, te capacita para que você então faça essa escolha. E essa escolha é
arrepender do seu pecado, reconhecer ele. Puxa, eu estava banalizando o meu pecado, eu estava achando que esse trem não era pecado mais, porque a cultura bateu tão pesado nisso aí, eu simplesmente tomei como verdade. Reconhece, é pecado. Depois você arrepende, e arrependimento tem a ver com deixar para trás em outra direção. Arrepender é não andar mais no mesmo caminho. Você agora vai num caminho novo. E esse novo caminho é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. O amor de Jesus. É Jesus lá na linha de chegada, falando assim, vem. E você está correndo na direção dele. Pastor, mas eu estou muito sujo. Eu sou muito impuro. Será que dá para mim? Dá. Dá sim. Você sabe por quê? Porque o amor de Jesus superabunda onde qualquer pecado abundou. Porque a graça de Deus ultrapassa qualquer ação do pecado. Porque o sangue de Cristo lava o coração mais sujo. Essa é a dimensão da graça e do amor de Deus em seu favor. E agora sim, para a nossa frase final. O Evangelho de Jesus me dá um privilégio de ser ressignificado nele, de forma que estou unido a Cristo em aliança íntima e eterna. Significa que fui comprado pelo alto preço do sangue de Cristo, e agora tenho o propósito claro de viver a minha vida para a glória do meu Salvador. Amém. 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 Que essas verdades possam ser encravadas em seu coração e que isso possa ressignificar a maneira com que você tem visto, percebido e vivido a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Teu Evangelho nos desafia de maneira profunda, Pai. Não só sobre uma ação, uma atitude ou uma área das nossas vidas, mas o Seu Evangelho nos desafia a pensar através do Teu Evangelho, a ver a vida através do Teu Evangelho, Pai. E muitas vezes nós vamos precisar ser contra a cultura, muitas vezes nós vamos precisar, ó Deus, lutar contra o nosso próprio coração. Por isso nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Espírito do Senhor nos fortaleça nesse processo, ó Pai. Que nós possamos enxergar o nosso pecado, reconhecer o nosso pecado e fugir do nosso pecado em profundo arrependimento, ó Pai. E assim correr na direção da Tua graça, correr na direção do Teu amor, ó Pai, experimentar desse abraço afetuoso do Senhor, ó Pai, e ter o privilégio e a oportunidade de ser chamado de filho de Deus. Que o Senhor, ó Pai, aplique essas verdades aos nossos corações, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.